Olá a todos, como vão? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos começando este novo encontro, Dados contra Feminicídio. Estamos felizes de estar novamente, mas como sempre pensando em quando vamos terminar com esta série de eventos, algum dia será. Hoje temos um evento muito interessante. Então, a primeiro. O evento tem interpretação para inglês e para português. Vamos falar em espanhol e vocês podem escolher o canal que vocês quiserem. Para quem precisar do canal do idioma português, vamos no ícone de baixo que aparece o mundo, um globo terrestre, seleciona o idioma português, é a mesma coisa para inglês. Nós o que vamos fazer, a Alessandra talvez daqui a pouco você pode colocar no chat essa informação, porque à medida que as pessoas forem entrando, vamos lembrando que há canais de interpretação, etc. Então, vou esperar uns minutinhos para que procurem o seu canal, escolham o idioma que vocês querem. E depois continuamos. Muito bem. Este ano, o projeto Dados contra Feminicídio é conhecido por algumas de vocês, é um projeto que levamos adiante com Silvana Fumega e Catherine de Ignacio. E este ano estamos juntas com Claire Brannigan, da RIAF, e também com Cláudia, da coordenadora de 19 de dezembro, para organizar juntas uma instância algo diferente. Catherine e Silvana pensavam muito nas visibilidades, em como se dá visibilidade ao feminicídio como fenômeno, mas também aos casos de feminicídio reais que acontecem. E Claire nos escreveu dizendo: por que não fazemos uma coisa juntas? É uma honra, na verdade, e é com muita emoção que consigamos apresentar juntas essa conversa, juntas com famílias das vítimas de feminicídios que se organizaram para tornar visível as suas lutas. Neste evento, bom, foi chamado mais do que cifras, vozes de membros de famílias ou das famílias de vítimas do feminicídio. Vamos ouvir a experiência de 3 organizações: o grupo Atravessadas por el Feminicídio Argentina, o outro agrupação de familiares de vítimas de feminicídio do Chile, e também a coordenadora 19 de dezembro do Chile, ou 19 de dezembro. Hoje a moderadora será Claire Brannigan, que é coordenadora da rede interamericana antifeminicida. Então eu passo a palavra a ela e muito obrigado a todos os grupos por estarem aqui, e aos participantes por virem escutar as nossas experiências. Muito obrigada. Olá a todos, todas. Obrigado a todas as organizadoras de dados contra o feminicídio. Eu sou Claire Brannigan e sou fundadora da RIAD, que é uma rede, uma rede de muitas pessoas ativistas, membros da academia, sobreviventes da violência machista e do feminicídios, e pensamos na ideia da rede para tecer comunidades e conhecimentos a partir de um enfoque hemisférico multilingüe. Então é um orgulho estar aqui com todas vocês, mas especialmente é um dia muito importante, porque durante muito tempo eu quis encontrar um espaço para dar a palavra às pessoas que são as que mais importam nessa luta, que são os membros das famílias das vítimas, são as que são as mais afetadas.
Embora não tenhamos tempo suficiente, e temos esses grupos, 3 grupos super importantes da Argentina e do Chile, obviamente estão faltando muitas vozes. O papel das famílias do México, de outros países, foi também tão importante. Eu quero mencionar isso também, porque ficam faltando essas vozes. Tomara que nós possamos continuar tendo um espaço para poder ouvir essas vozes e compartilhá-las, vozes de luta e de força, compartilhar entre todos. Vou passar, então, a palavra primeiro para a companheira Julieta Rivera, que está aqui presente conosco. Está no Congresso, num momento muito importante no Chile, para o movimento contra o feminicídio. Então, é uma honra para nós, Julieta, que você esteja aqui. Se puder compartilhar, então, começando esse encontro conosco, contando o seu nome, dando o seu testemunho, apresentando umas palavras sobre a sua agrupação. Então, muito obrigada por estar aqui presente conosco. Está com o microfone silenciado, Julieta. Não estamos te ouvindo, Julieta. Agora sim. Olá, boa tarde a todas. Para nós é muito importante, como agrupação de familiares de vítimas de feminicídio aqui no Chile, estar participando nesta mesa redonda. Nós já conhecíamos a nossa companheira e nomear todos seria injusto, porque sempre vamos deixar de fora alguém. A nossa companheira Claire, neste momento, bom, sabe que nós estamos num momento muito importante, porque estamos prestes ao início de uma votação, justamente da Companheiras Menos Uma, no Chile, e a deputada que promove esse projeto junto com famílias de vítimas de feminicídio. Bom, sabe que esse projeto já foi votado na Câmara do Ministério de Mulher e Equidade de Gênero, e hoje em dia é muito importante porque pela primeira vez sai um projeto dessa agrupação. Para nós será algo histórico poder acompanhar sempre com todo o carinho das nossas companheiras de Nenhuma Menos do Chile, o projeto de lei de proteção e reparação integral em favor das vítimas do feminicídio. Que a infância seja protegida é tão importante, e também dizer à companheira Eva que também antes de criar essa agrupação, porque essa agrupação nasce da agrupação de Ni Una Menos do Chile, e o que procura por outros meios é saber se essa organização existe em outros países. E elas, eu também, sendo dessa organização, Ni Una Menos do Chile, vimos com surpresa que essa agrupação existe, sim, na Argentina. Foram feitos os contatos. A nossa primeira reunião também foi acompanhada pela Rede Chilena contra a Violência, que esteve conosco. Tivemos a nossa primeira organização, onde nós nascemos para a luz. Eu gostaria de ler, porque é muito importante para nós. Hoje estou num lugar, porque estamos num lugar especial. Estamos a ponto de viajar com minhas colegas aqui, estamos na estação. Uma coisa que eu pedi à Claire para ver se eu pudesse ler para refletir, em parte, a nossa luta, para mostrar como reflete a nossa luta. Todas as pessoas compomos a agrupação de familiares vítimas do feminicídio. Nós nos encontramos na obrigação de enfrentar a morte, a violência, o desaparecimento de membros da nossa família por crimes cometidos por um filho da sociedade patriarcal.
e achou que tinha o direito de dispor da vontade da vida de uma mulher amada e importante para a sua família. Nossa organização nasce da ideia das companheiras de Nenhuma Menos do Chile, que se juntam com as companheiras da Rede contra a Violência para levar a cabo este tremendo projeto de luta. Consideramos como feminicídio não só o que é reconhecido até hoje como tal numa legislação chilena, mas também outros que são direta ou indiretamente consequência de uma ação machista violência que tem como objetivo final prejudicar a qualidade de vida e exigir algo a uma mulher, como é no caso do artigo feminicídio do feminicida ou suicídio feminicídio, castigo feminicida, perdão. Nosso objetivo está aqui para enfrentar a perda, nos reunirmos para enfrentar a perda, lutar para que se faça justiça contra a morte dos nossos desaparecidos. Chamamos famílias e não famílias, porque em várias oportunidades decidimos continuar lutando para que se faça justiça não só para as famílias diretas, mas também outros parentes e amigas de mulheres assassinadas ou desaparecidas. São as organizações feministas, organizações que se unem na nossa luta. Acreditamos que isso acontece porque há aqueles cuja dor desgarradora não nos permite ter forças para continuar na luta da justiça, nessa luta da justiça, e preferem se resignar ou tentar ir em frente com a sua vida, tentando preencher o vazio que a ausência de uma das suas deixou na vida. Então, embora não integremos alguns pais, irmãos e filhos, as vítimas não costumam permanecer de forma constante, costumam aparecer só em poucas ocasiões, como, por exemplo, nesta comemoração tão importante, não só para o Chile, mas como para o mundo todo, como é o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional contra a Violência contra as Mulheres no Mundo. Aparece somente em poucas ocasiões para algumas ações de rua. Assim é como o trabalho sistemático e contínuo realizado pela nossa organização está nas mãos das mulheres, está nas mãos das mulheres. Nossa luta, nossas denúncias e demandas, reivindicações são muitas. A educação sai à saúde pública no dia 25 de novembro, no Dia Internacional contra a Violência contra as Mulheres, em plena crise social. E desde essa data não ficamos quietas, estamos sempre lutando por justiça para as nossas mortas e desaparecidas. Denunciamos um Estado que habitualmente vulnera os nossos direitos fundamentais de acesso à justiça. Infelizmente, aqueles que vivemos um feminicídio na nossa vida, na família ou comunidade, não temos a capacidade econômica suficiente para contratar advogados particulares para fazer peritos para fazer peritagem, corremos o risco de que os crimes realizados fiquem impunes. E ninguém deveria poder dizer que as nossas afirmações, aqueles que fazem parte dessa agrupação, vivemos a terrível experiência de, depois de muitos anos, depois de sermos golpeadas por algum feminicida, estamos diante de um tribunal e vemos que não é realizado nenhum trâmite e o caso continua no mesmo estado, ou seja, ficam detidos todos os processos, e aí temos uma infinidade de feminicídios que hoje em dia estão impunes. Por isso, nos tornamos peritas na fabricação de recursos onde não existem. Coletivamente, como relatório individual, como famílias e amigos, porque nós, como agrupação de familiares vítimas de feminicídio, não temos recursos econômicos para tudo o que significa o nosso processo atual. Fazem parte da nossa atividade diária e esse é o resultado de organismos do sistema de administração de justiça inoperante da fiscalia que não faz o trabalho para o qual foi criado ou faz apenas para cumprir com uma indiferença que roça a indiferença
e a injustiça contra aquelas pessoas que já foram danificadas e não tem praticamente recuperação. O Estado nos vulnera quando não garante o acesso efetivo à justiça para as nossas mortas e desaparecidas, quando a Fiscalia faz um trabalho tão negligente que permite que haja diversos feminicidas andando livremente pelas ruas, diversos territórios do nosso país, quando esses organismos não dirigem de forma de consenso as investigações dirigidas para enfrentar os desaparecimentos ou as mortes de uma mulher ou de uma criança, de uma menina. Desde os casos desse tipo vêm se multiplicando. Houve desaparecimentos de 15 meninas que estavam em plena impunidade. Desde então, os casos se multiplicaram no nosso país, nos esquecemos das jovens desaparecidas de Copiapó, no ano 2018 a 2020, com meninas. Bom, estamos nomeando as pessoas e as suas idades que hoje foram encontradas. Pensamos que as meninas e as mulheres não desaparecem, são desaparecidas e são mantidas desaparecidas pelas negligências das investigações que as fiscalias dirigem. Isso é terrível, porque podemos dizer com toda a propriedade que se ainda há algo pior que um feminicídio, é um feminicídio cujo corpo, da vítima não aparece. Então, as vítimas, as famílias da vítima terminam pedindo apenas isso, encontrar o corpo para poder despedir-se da sua morta ou desaparecida. O Estado... Mas o Estado também evade a responsabilidade que os nossos protetores e permite que os femicidas que estão cumprindo condena agredam a todos nós utilizando as redes sociais. E a todos nós que somos vítimas também, o que está acontecendo hoje no Norte, com a companheira que é parte dessa agrupação, que é a nossa voceira, porta-voz, Ruth Rojas, que o femicida fez passar o seu femicídio como suicídio, e até hoje não houve uma pesquisa, uma investigação, ao mesmo tempo que o femicida não foi investigado e hoje caminha livremente pelas ruas de Santiago. Porém, a Rude, hoje existe justiça para as nossas meninas, as nossas mulheres. E o que ela está fazendo, está dizendo que é um delito. E o que está acontecendo com Nicole Saavedra, que foi desaparecida por mais de 5 dias e depois foi assassinada, e hoje, depois de um julgamento bem cumprido, sem saber o lugar onde está o femicídio, a fiscalia, onde a Força Especial está, acusando a família, e também a Mariana Monte, que é parte dessa agrupação, elas são julgadas e foram condenadas, e isso nos mostra que a justiça, além de não ter justiça, nos persegue, nos condena. Ximena Cortez foi também acusada pelo assassinato da sua filha. O efetivo da associação protegeu os feminicidas que se apresentou na sede em Antofagasta, cobrindo. Também foi uma coisa semelhante ao Dorian Tabul, que o femicídio fez passar também um femicídio por suicídio, e outra colega que também faz parte da associação, ela teve que procurar os seus recursos e procurar uma especialista para que pesquisasse, investigasse todo o caso, e hoje está sendo julgado, e nós esperamos que exista uma real justiça para a nossa companheira do femicídio de Dorian. E o que está acontecendo, que
que são responsáveis pelas filhas das suas filhas responsabilizadas, assassinadas. Uma que foi condenada por exigir durante 3 anos a justiça pelos seus netos, procurar os direitos dessas crianças que um dia foram filhos de um casamento que não tinha boa saúde. E assim continuam na luta, porque exigir justiça hoje em dia é um delito. Nós vamos continuar mobilizando-nos junto com as organizações feministas com as que nós temos parcerias para defender esses casos e todos os casos que não têm justiça, como o caso de Dorian Dabur, e assim como todas as meninas e as mulheres desaparecidas, e as histórias como Rude, Jimena Cortés, a morte e desaparecimento da nossa amiga Nancy e a sua filha, Paola, que ainda não encontra sua filha, que devem estar nos territórios nacionais, e o Estado e a sociedade, pelo menos, deveriam tentar reparar esse dano, e as negligências dos organismos responsáveis por dar justiça, tem sido aprofundada essa negligência. Nós precisamos que seja facilitado esse trabalho do Estado, não apenas nesse trabalho contra os feminicidas, mas também de reparação para as vítimas, para que possam recompor suas vidas. Nós temos um projeto de lei que é Justiça, Proteção e Reparação Integral em favor das vítimas de feminicídio, que as infâncias, que as crianças sejam protegidas. E essa agrupação, Nenhuma Menos, e a agrupação do Chile de familiares e vítimas de feminicídios, onde as famílias que estávamos nesse momento, todas fundadoras, nós começamos a expor tudo isso, e nós convidamos uma deputada para falar conosco, para que vejam tudo o que vai acontecendo com as famílias, com a falta de oportunidades, a justiça negada, e os julgamentos onde estão envolvidas as instituições, e então começaram a aparecer demandas das nossas famílias. A deputada nos dá atenção. Na mesma semana que nós falávamos com ela, convidamos a coordenadora Nenhuma Menos do Chile, e tivemos a nossa primeira reunião, onde em menos de um mês nós já estávamos falando com os familiares e dando testemunho sobre o que significa a luta que estamos levando em frente os familiares e todas as famílias. E esse projeto de lei, que não é apenas uma proteção para as nossas crianças, mas é uma reparação integral para essas crianças, e que nunca mais os feminicidas ataquem eles, que as instituições defendam essas crianças. Se o feminicida for inocente, e que nos tribunais sejam defendidos. Mas se a justiça condena esse feminicida, que essa pessoa pague com cárcere e que não seja defendido pela justiça. Uma companheira nossa que incendiaram os seus 3 filhos, foram queimados vivos, e ela, estando em juízo, fazendo todos os processos, porque passaram mais de 2 anos para que ela pudesse dizer que a sua filha tinha sido assassinada, e em pleno processo, ela, estando com psiquiatra e com licença por esse motivo, ela foi demitida. E com esse projeto de lei, nenhuma mulher que esteja num processo parecido vai poder ser demitida. As vítimas que hoje estão sendo desaparecidas e que foram achadas mortas depois de vários dias, como Catalina, Diari, e todas essas meninas que continuam desaparecidas também, e todas esses que diziam que essas meninas iam se prostituir em outros lugares e não saíam procurar as meninas. Com esse projeto de lei, às 24 horas ou menos, está sendo exigido
que as instituições realizem o seu trabalho, que procurem essas meninas. São muitos. Esse projeto está elaborado de uma forma tão bem que nós não, mas infelizmente não podemos pedir os recursos, porque esses recursos não saem do Estado quando é assignada alocada essa verba para o ano, porque não é assim, senão que vai ser discutido. Quando é votado esse projeto, nós vamos vamos exigir ao governo que aloque verbas para para esse projeto de lei que é tão bom e que nós, como familiares, consideramos que será histórica, porque essas crianças terão uma reparação desde que eles começam até que eles acabem o ensino superior, que eles possam ter acesso à educação, à saúde, também à moradia. E os familiares, quando assassinam aos nossos familiares, os assassinos, ficam com esse dinheiro e se defendem com o dinheiro das nossas mortas. Então, com esse projeto de lei, é impossível, são congelados os bens imediatamente e passam diretamente para os seus filhos, onde o femicida nunca mais vai utilizar, vai dispor dos bens das mulheres que eles assassinaram. A desaparição, esses feminicidas nunca mais poderão pedir que as crianças possam visitar eles nas cárceres, a custódia entregue completamente para as familiares da vítima do feminicídio. Nós estamos pedindo isso, mas não é um projeto que nós vamos dizer, vamos estar felizes, não. É uma reparação que não é total, ainda falta muito por fazer, e que as instituições devem fazer o seu trabalho e garantir, com uma lei, que seja garantida uma vida livre de violência. Apenas ter justiça vai nos trazer um pouco de reparação e de tranquilidade. É apenas reparar uma pequena parte do dano que foi causado, porque não é 100%, porque a justiça e a reparação são direitos que nós devemos ter, um direito real a esse direito, mas os direitos fundamentais são vulnerados por esse Estado que deveria cuidar, e que as infâncias, que todas essas crianças sejam protegidas. Desculpem, eu falei um pouco demais, mas eu gostaria de dizer que quando nós nascemos, eu vou fazer apenas uma fala bem curta para dar, passo a minha colega. Não são muitas as famílias que eu tinha falado com outra pessoa. Para nós será muito importante a Associação de Familiares de Vítimas de Feminicídio, porque nós queríamos dizer que existíamos familiares que estamos completamente invisibilizados, porque cada vez que uma organização, e as organizações maiores, saem, se o caso for importante, relevante, nós acendemos velas, exigimos justiça, mas enquanto isso, vamos aos tribunais e acendemos as velas, mas já chega outro caso. Nós temos hoje 44 feminicídios, 3 transfeminicídios e 2 suicídios feminicidas, e ainda não acabamos o ano. Então, isso significa que nós continuamos sendo assassinadas, sendo abusadas, sendo desaparecidas. Por isso, o que nós fizemos a partir de um momento é que nós percorremos todo o país, porque com os nossos recursos, porque nós não temos recursos, com nossas poupanças, nós fazemos alianças estratégicas com associações feministas para que apoiem as nossas iniciativas. Obrigada, Claire. Muito obrigada, Julieta.
coloquei fiz um link na página do Facebook sobre a agrupação, para que possam conhecer mais o trabalho que vocês estão fazendo. E gostaria de agradecer, então, pela sua apresentação. Eu gostaria também de pedir, se você tem um link, aquilo que você leu, seria ótimo, porque assim nós poderíamos difundir isso, porque realmente são afirmações muito fortes, é um testemunho muito forte. Eu acho que muitas pessoas vão querer ler, está realmente muito bem elaborado o contexto, as reivindicações, e tem muito a ver com o contexto argentino, então eu imagino que a Eva vai falar sobre isso, e justamente a Lei Brisa, que foi uma das primeiras leis de reparação para vítimas de feminicídios da América Latina. Temos muito para falar, mas gostaria então de passar a palavra à próxima companheira também, de vítima e sobrevivente do feminicídio, Cláudia. Gostaria de te passar a palavra, dar esse espaço para que você possa se expressar e agradecer pelo seu tempo e toda a força que você tem no dia a dia. Olá, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, quero agradecer por participar neste encontro. Falar de feminicídio significa falar da brutalidade, do horror. Quando vivemos o feminicídio, eu vou dizer, é como uma noite longa que atravessa as nossas vidas e que vemos, então, de repente olhamos para a vida e não sabemos como continuamos vivas. Quando eu vivi esse processo de estar viva, eu pensei que eu precisava estar viva de uma boa maneira, digamos assim, entre aspas. E estar viva de uma boa maneira, graças a isso é que eu tive que continuar quase por um mandato ético e moral, eu tive que continuar na luta pela visibilidade do feminicídio e das pessoas vítimas do feminicídio. Quero contar a vocês que eu sou mãe de Javiera. Javierita tinha 6 anos no dia que foi assassinada pelo seu pai, na minha presença. E eu fui vítima também de uma tentativa frustrada de feminicídio. Ela, evidentemente, pela desigualdade de força, não conseguiu sobreviver à tentativa de feminicídio do seu pai. Ela, então, perdeu a vida em 19 de dezembro de 2005. Quando isso aconteceu, companheiras do movimento feminista chileno, era um movimento incipiente naquela época, estávamos transitando por um movimento muito pequeno, era um movimento muito pequeno, mas essas companheiras tiveram a força e a garra suficiente e necessária para, desde o primeiro dia, o dia do feminicídio de Javiera, começar com ações de protesto e de denúncia. Foi tão brutal o feminicídio, como são todos os feminicídios, que gerou uma ira coletiva, um desespero, uma desesperança, onde houve muitas reações das pessoas, especificamente das mulheres e companheiras feministas. Desde o ano 2006, no dia seguinte ao feminicídio da minha filha, as agrupações feministas começaram a comemorar e a chamar pela primeira vez o Dia contra o Feminicídio, justamente caindo no dia 19 de dezembro. As ações foram muitas, e nessa época, aqui no Chile, ainda não se falava de feminicídio, também não existia uma lei que sancionasse o feminicídio.
Portanto, havia um protesto político, mas não estava enquadrado dessa forma, não utilizava a terminologia que nós usamos hoje, embora seja uma terminologia que vem a explicar um fenômeno. Claro que, ao mesmo tempo que o explica, o esclarece. Nesse tempo, nós discutíamos fora do tribunal, enquanto se faziam as audiências no julgamento, se era adequado incorporar o conceito de feminicídio ou seria mais duro para agir contra o feminicídio, falar sobre homicídio. Então, ainda havia, no ano 2005, faz 17 anos atrás, era muito incipiente a discussão sobre o assunto, estava no seu início, estava muito afastada do que hoje em dia pode haver em termos do feminicídio. Desde do ponto de vista técnico e político, houve muitos avanços, esperamos que esses avanços se reflitam também na maior justiça e em menos impunidade. Gostaria de contar a vocês também que a coordenação de 19 de dezembro faz referência a essas lutas contra o feminicídio. Entre elas estiveram de forma mais destacada a Memória Feminista e a Rede Chilena contra a Violência, entre outras. A coordenadora, de 19 de dezembro, nasce no dia 19 de dezembro, tomando o caminho, digamos, já iniciado por essas organizações, com um objetivo bem claro, que é conseguir a declaração contra o feminicídio de forma legal. Por que fizemos essa aposta? Nós pensávamos que esse dia deveria estar, falar sobre a lei, mas deveria ser de uma forma mais relevante para, de alguma forma, atribuir ao Estado a responsabilidade pelo fato. Um Estado que não prevê a violência, não previne a violência contra a mulher, não age, não atua depois que nós somos violentadas e também não se pronuncia sobre as reparações. Pensamos que, sendo um dia declarado pelo Estado do Chile, o alcance em matéria de comemoração pode ser muito maior, aquele que nós como organizações feministas podemos fazer, ou podemos obter. Somos poucas e temos poucos recursos, então nos impede de poder realizar uma atividade centralizada, organizada e que alcance, que chegue a diferentes pontos do país. Isso aconteceu, felizmente, nós nunca pensamos que íamos obter a lei de uma forma tão rápida, com tanta rapidez. Achamos que era necessário para nós, como coordenadora, primeiro, fazer um trabalho de conscientização, sensibilização, para que as pessoas, para as pessoas, conscientizar as pessoas, para que no dia que tivéssemos essa lei, de 19 de dezembro, contra o feminicídio, já estivesse instalado, então, tudo isso dentro da memória das pessoas. Nós nos adiantamos, houve alguém que pensou que esta lei poderia ser realmente importante, bom, e então isso toda a influência serviu de alguma coisa, e a lei saiu bem rápido. Mas, como estávamos em pandemia, não pudemos ver o efeito real, porque não podíamos chamar para a comemoração de uma forma, da forma como poderíamos fazê-lo normalmente. Este ano teremos o primeiro 19 de dezembro num contexto de menos protegido, como era o da pandemia. Esperamos contar, então, com atividades que sejam convocadas pelo Estado, para a organização de todas as atividades e a realização dessas atividades. É muito importante para nós também, para nós a declaração do Dia Internacional contra o Feminicídio tem importância não só pela comemoração ou como ato de memória, que também serviu para vítimas que não foram reconhecidas como tais. Reconhecimento das vítimas como vítimas. Hoje em dia, muitas dessas atividades estavam nas mãos do Estado, e muitas delas, reitero, tinham medidas cautelares. Havia um processo de denúncia pela violência que estavam vivendo, o Estado tinha feito uma intervenção com medidas cautelares, justamente porque o que significava que essa mulher estava sob o risco de ser agredida, e acabava que a mulher era assassinada.
Então, devo reiterar que o Estado não se responsabiliza pela inoperância e as mulheres são assassinadas de qualquer maneira, mesmo com a medida cautelar. São mulheres cujas vidas foram roubadas em cumplicidade por feminicídios, em cumplicidade com o Estado patriarcal, que deixou que essas coisas acontecessem por omissão e deixassem e permitiu que, essas pessoas nunca tivessem um lugar na história, ou que fosse reconhecido o que aconteceu com elas. Nós, na coordenadora, sabemos que às vezes as suas histórias, as suas vidas não são relatadas. Não são tratadas como um capítulo dos direitos humanos. Hoje temos um pouco mais de respeito sobre isso. Há alguns anos, nas manchetes da imprensa, apareciam também esses casos. Essas mulheres, de uma forma ou de outra, foram castigadas também nos processos judiciais, já que suas famílias ou as vítimas sobreviventes tiveram que se expor a processos judiciais, sobre violência de gênero, onde sempre se tentava encontrar a responsabilidade das vítimas na ocorrência do feminicídio. Para nós, portanto, essa comemoração é muito importante. É importante olhar para esses casos, o número de feminicídios, as pessoas vítimas. A gente vê na imprensa, mas parece alguma coisa que nunca vai acontecer na minha vida, na vida de cada um. Infelizmente acontece. E acontece pode acontecer em diferentes etapas da vida. Aqui no Chile, há uns anos atrás, vimos com muita preocupação como esse fenômeno ataca com força pessoas de mais idade, de mais de 60 anos. Então, vimos que o feminicídio acontecia, ou seja, contra a mulher, e logo o suicídio do homem responsável. Então, também é um crime que não tem considerações nem de classe social, nem de idade. O que nós fizemos como coordenadoras? Bom, uma das coisas de maior consecução que apostamos no impacto na mudança social que isso pode alcançar é a declaração do Dia contra o Feminicídio, por lei da República. Outra questão que nos apareceu muito urgente e necessária foi reunir a história, coletar a história das mulheres vítimas do feminicídio. Essas histórias são anônimas. Faz pouco tempo as pessoas começaram a reivindicar esse lugar, esse espaço dentro da política. Antes era um espaço que ficava no interior das famílias, das vidas, com vergonha, para que não saísse à luz, porque às vezes a vida privada das mulheres era tornada pública de uma forma que as envergonhavam. Tinha dois namorados, um tinha acabado recentemente, tinha logo conseguido o outro. Tudo isso era importante para diminuir o impacto do feminicídio. É uma coisa que, por exemplo, na teoria dizem que a mulher, no caso, não era a vítima perfeita, que alguma coisa ela tinha feito para provocar esse feminicídio. Então, isso com o tempo veio baixando em intensidade. No entanto, hoje em dia é comum encontrar nos julgamentos contra os feminicídios, essa aposta à responsabilidade eventual da vítima do feminicídio. Por isso que achamos muito importante fazer um registro, reunir as histórias das mulheres vítimas de feminicídio e, por isso, na data, desde o início até a data, já publicamos 2 livros, por nossas mortes, uma vida de luta. O primeiro deles seria esse, e o segundo foi ilustrado pelas companheiras do México. É importante dizer que eu acho que também fazem parte deste encontro hoje. Além das suas ilustrações maravilhosas, acho que devemos reconhecer que foi um tema que nos convocou muito, ou seja, ao trabalhar com elas, porque tínhamos o mesmo olhar sobre a história que estávamos registrando. Ou seja, a de não nos centralizarmos no feminicídio em si, mas na história de vida que não pôde chegar a ser. Então, nós com nossas histórias, elas com as suas ilustrações, mostramos tudo o que estava
dado em termos de vida a essas pessoas que tinham sido assassinadas. Contar um pouco a vocês como fizemos o livro. Esse livro é um ato de memória urgente, necessária, para não esquecer, para chamar a atenção de todas as instituições e pessoas que não estão fazendo o trabalho como deve ser. Também um exercício nosso de aprendizagem. Quero contar que quando terminamos o primeiro livro, terminamos de forma meio precoce, começamos em julho desse ano como organização e em dezembro já estávamos publicando o livro. E devemos dizer porque foi escrito por nós, conseguimos as entrevistas, nós editamos, nós fizemos todo o trabalho. No dia seguinte que o livro chegasse da imprensa, nós percebemos que com esse trabalho tínhamos construído um quadro referencial político daquilo que tinha acontecido desde o feminicídio. Foi um resultado, um conhecimento que chegou às nossas vidas, assim, espontaneamente. Foi algo muito instintivo quando começamos a trabalhar com a coordenadora, começamos a conhecer as histórias das famílias, então pareceu muito interessante que ficassem registradas, e depois uma história, depois outra história, depois outra história. Este livro, como falando metodologicamente, devo dizer que houve muitas tentativas que falharam primeiro, porque pensamos que uma fórmula deveria ser através de uma convocação pública. E foi assim como usamos as redes sociais, usando as pessoas para que participassem de uma oficina para escrever o livro. Eram tentativas que falharam, as pessoas nunca vieram, nunca quiseram contar as suas histórias. Hoje em dia, sim, temos essas pessoas, mas são ideias, sabemos que não são ideias que se possam compartilhar numa oficina. Então, quando descartamos essa possibilidade porque não teve sucesso e começamos com boca a boca, chamando as pessoas para contar do projeto, o primeiro livro foi feito imediatamente, foi rapidamente se encheu de histórias. E o segundo livro foi ainda mais fácil, porque já tínhamos o primeiro livro para mostrar, para contar às pessoas a forma que nós tínhamos de escrever o livro. Quero contar a vocês que este livro se escreve em primeira pessoa, como se fosse a mulher assassinada, a mulher vítima. Ela mesma é quem relata. Nós pensávamos naquela época que era muito inovador da nossa parte integrar essa forma de trabalho e depois ficamos sabendo que havia muitas histórias, muitos livros escritos dessa maneira. Esse formato é um formato não é um formato, na verdade, é uma maneira de escrever, uma maneira coletiva de escrever. As famílias nos entregavam as histórias, a vivência, e nós transformávamos isso, passávamos para a primeira pessoa e trabalhávamos com a coordenadora, onde uma fazia entrevista, outra escrevia, outra transcrevia, outra dava outra forma, outra fazia revisão. Então, era um trabalho coletivo com uma tremenda aprendizagem. Nós dizíamos que esses livros são as histórias de vidas que não desaparecem com a morte. E, bom, e tem também uma grande participação do jornalismo. Isso é o coração que nós colocamos para descrever uma vida que foi roubada. Gostaria de contar também. Esses livros são brutais, porque não são livros que estão focados no feminicídio, mas conta a história do feminicídio da pessoa, mas com uma importância na história de vida. E o feminicídio queda demonstrado como um golpe violento a uma vida que estava acontecendo, andando, porque o feminicídio é um delito que não afeta apenas o delito da vida. Antes disso, afetou a saúde física, mental, a integridade psicológica das pessoas, afetou também o direito à sua segurança, à sua intimidade, o seu direito a uma vida livre de violência. O feminicídio, quando chega, é o último
elo da violência, e nós sabemos que é o último elo da violência, e a violência não permite viver. E antes, nós estávamos sozinhas enfrentando essas situações, enfrentando o castigo que paira sobre a mulher, sobre essa violência. E que é uma proteção fraca, no sentido de dar proteção às mulheres, porque nas escolas nós somos apresentadas como mulheres vulneráveis e a demanda por uma vida livre de violência é uma demanda legítima. É onde não há na mídia, não há uma propaganda de prevenção. E com a institucionalidade também acontece isso. As leis que há sobre a matéria, incluindo a Lei Gabriela, que é a mais importante, é um projeto de lei que foi feito pela família da Gabriela. E o projeto que mencionou a Julieta também foi apresentado pela coordenadora Nenhuma Menos do Chile. A lei que declara o 19 de dezembro como tal, como essa data, também foi promovido pela sociedade. E nós nos perguntamos onde está o Estado aqui, onde está a sociedade aqui. E é importante destacar que o Estado do Chile já assinou todos os tratados internacionais em matéria de direitos humanos. E, contudo, assim mesmo, não consegue cuidar a vida das mulheres. Nós temos no parlamento o projeto de lei para uma vida livre de violência que está ali desde 2017. E é um projeto fraco. No ano 2023, 2025, talvez esse projeto de lei seja aprovado e nós vamos estar ainda na mesma situação de vulnerabilidade, porque o principal a deficiência que tem é que não tem recursos. E uma lei da República sem recursos não é uma lei que possa responder às demandas que temos as mulheres por uma vida livre de violência. Quero contar que nós, a cada 19 de dezembro, nós comemoramos o Dia contra o Feminicídio. Nós fazemos isso através de uma chamada às organizações. Ela está falando da lei, ela está falando... Desculpem, podem silenciar os seus microfones, assim nós podemos ouvir a Cláudia? Obrigada. Eu dizia, para finalizar, cada 19 de dezembro nós comemoramos o Dia contra o Feminicídio, nós fazemos isso a partir da coordenadora, em coordenação com outras organizações que estão em todo o país, e onde cada uma, de forma autônoma, realiza a sua atividade no seu território, e nós fazemos aqui em Santiago uma atividade central, porque nós estamos aqui em Santiago. E nesse ano nós esperamos ter a colaboração do governo enquanto para comemorar esse dia. Então eu aproveito para deixar a vocês o convite para que vocês nos acompanhem na rede. Esse ano vai nos acompanhar. Vamos estar acompanhados, porque também a ideia é dar uma voz para esse espaço e dar um corpo para continuar com essa comemoração que foi impulsionada pela coordenadora 19 de dezembro, mas nunca foi a nossa ideia sermos os donos dessa comemoração. Nós queremos que cada organização assuma cada família possa viver essa comemoração como própria, para ver como todas nós podemos evitar esse flagelo para todas as mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. E eu queria apenas... Joana, você estava falando agora e eu lembrei que
como eu não sou família, muitos aqui não somos familiares de vítimas, nós somos ativistas, e às vezes é fácil esquecer o horror emocional que vocês devem viver todos os dias como familiares, de ter que suportar essa dor e a ausência dessas mulheres. E então eu apenas queria dizer isso para reconhecer que como aliadas estamos junto com vocês. Nós nem podemos esquecer a dor que vocês já viveram e estão vivendo, mas eu queria deixar em claro que nós estamos com vocês, estamos apoiando à distância, estamos perto de vocês. Há muito para dizer, então eu vou dar a palavra para Eva Domingues, que nos fala de Rosário, Argentina, que é uma das fundadoras de Atravessadas pelo Feminicídio, uma companheira e amiga muito querida. Então, Eva, seja bem-vinda. Então, obrigada pelo convite. E, bem, para nós que somos os familiares e a família, sempre poder divulgar, conscientizar, de uma forma ou outra, como a nossa vida está atravessada por isso e como mudou para sempre. E ter esse olhar com empatia de muitas mulheres como você, Claire, que está se solidarizando, e todas as companheiras que estão nos ouvindo também. Isso é muito importante para nós, porque nós nos sentimos em um círculo amoroso, onde estamos sendo cuidadas e onde vocês estão entendendo onde as famílias ficamos. Há pouco tempo, 8 e 19, nós tivemos um encontro de familiares e nós fizemos isso com familiares de femicídios e desaparecidas em democracia. São basicamente crianças que desaparecem e que nós pensamos que nunca mais vamos poder achá-los. E o que nós conseguimos nesses 2 dias foi chegar à mesma experiência de dor, com algumas diferenças, logicamente, mas o que mais nós estivemos de acordo em que não estivemos acompanhados, não nos sentimos acompanhadas pelo Estado, nós sentimos que é muito desamparo pelo Estado, é muito triste sentir esse desamparo e bater portas e tentar e procurar, e ninguém está capacitado para isso. Talvez você é educado para cozinhar, para ser um bom professor, mas você nunca é capacitado, nunca tem educação para ser familiar de uma pessoa desaparecida. Nós encontramos nós nos barramos com isso no Estado. Nós temos o dia 25 de novembro, que nós comemoramos o dia de todas as violências, porque nós acreditamos que para chegar ao feminicídio devemos atravessar diferentes instâncias, e também depois do feminicídio, o que há depois, esse abandono institucional, esse abandono do Estado, onde nós não somos assistidas. Nós temos uma lei, antigamente a Lei Brissa, que agora foi mudado de nome para não revitimizar a menina. E o que nós fazemos, as associações feministas e, logicamente, as famílias, é acrescentar diferentes alterações, porque a primeira lei saiu em uma reparação econômica e tem um trâmite de muita burocracia, que tem que ter um cuidador permanente, deve haver uma sentença transitada em julgado, e deve haver muitos requisitos que muitas vezes não acontecem, porque o menino ou a menina fica com uma avó que não tem nenhuma aposentadoria. E isso pode ser uma nova vitimização, uma revitimização para essa vítima. Nós não temos assistência psicológica, nem assistência econômica, então nós não temos nada. Então, nesse 25 de novembro, nós devemos também colocar que a dívida também é conosco, sobre os nossos corpos. Não existe uma assistência real. E ao longo de todos esses anos e de
de ter capacitações com mulheres de preto e com outras companheiras. Essa é uma luta de grande desigualdade para nós, os familiares, porque a política, que é quem deve trazer esses orçamentos, não tem essa visão, essa abordagem de gênero. Nesse 25 de novembro, nós vamos com essa exigência, essa demanda, porque nós somos mais de 220, 215, 250 mulheres que morrem no ano, e nós temos hoje uma agrupação no país, que somos um número pequeno, mas que nós precisamos sair, ir para a rua, nós precisamos ser visibilizadas para que todos os familiares tenham essa assistência. Nós somos ativistas porque, a partir da dor, nós crescemos, não para ficar caladas, não. Mas também entendemos que o feminicídio atravessa todas nós e talvez muitos familiares não podem não ter esses recursos para ter essa capacitação ou para ter a altura das circunstâncias, porque nós somos assassinadas, mas não aparecemos mortas. Então, há muita coisa para fazer na cabeça, para não ter rancor, culpa. Nós estamos em uma sociedade com uma visão machista, patriarcal, então é muito difícil quebrar esses estereótipos que vêm da justiça e da sociedade e que eles possam nos acompanhar. Então, agradecer com muita força. Eu concordo com as minhas colegas que falaram antes, as lutas que vocês têm é muito parecida com a nossa. Nós estamos aqui batalhando porque nós temos uma lei maravilhosa, federal, mas não sabemos que não é aplicada em todas as províncias, os estados. E tudo isso, nós vamos descobrindo, todos os familiares vamos sabendo isso, lugares onde não há uma polícia técnica ou forense, um médico legal, ou atender uma criança que está em uma crise, e todos nós vamos descobrindo os familiares e vamos detectando isso. E então, muito obrigada por todas essas coincidências também que temos com mulheres de outros países. Nós temos outras possibilidades, como a Eleonora Scholdi, que tem uma amostra de fotografias com imagens, ela mostra, relata as nossas histórias. Estamos com uma amostra de guerreiras, e à medida que nós crescemos e que familiares foram entrando, nós temos outra mostra chamada de Atravessades, e ali nós contamos as histórias, e é uma maneira de manter a sua memória, de não sentir vergonha do que está acontecendo. É um trabalho que começa na parte emocional, também devemos ter a empatia desse grupo, de nos sentir acompanhadas, de ter a força e de dar força a todas essas famílias para que possam sair adiante. O encontro que foi feito aqui em Rosário, pela primeira vez, participaram filhos. Então, para nós, aí começa uma nova possibilidade, que a partir das suas experiências, que eles possam contar o que sentem e o que viveram e como estão lutando contra esse sistema. Para nós é bom. Então, nós continuamos em frente. Muito obrigada, Claire, pelo seu convite. Eva, muito obrigada a você, muito obrigada por compartilhar com todas nós. Hoje, há muito para refletir. Sempre, para mim, como uma pessoa do norte dos Estados Unidos, eu cada vez estou mais impressionada com o que vocês fazem, com a força, a solidariedade, com as redes. Quero que saibam que vocês têm muitas pessoas que, à distância, abraçam vocês. Eu queria convidar agora a, talvez, abrir um espaço para comentários ou perguntas, daquelas que querem falar aqui. Eu também tenho perguntas, se há outras perguntas. Mas foi tudo muito enriquecedor, tudo que vocês compartilharam e disseram. Mas então talvez nós podemos
abrir o espaço para aquelas que queiram fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Se vocês querem, por favor, coloquem no chat ou podem também levantar a sua mão. Eu estou aqui vendo a mão levantada de Alessandra. Muito obrigada a todas por compartilhar esse momento tão importante. Eu gostaria de saber como os familiares, como têm lidado com a prensa em todo o processo, o que pensam sobre todo o processo de visibilização da imprensa e o próprio relacionamento com as famílias. E como podem como é feita a cobertura dos casos no feminicídio no Brasil. Nós aqui no Brasil, é feita a cobertura da imprensa, mas é muito importante, entender o relacionamento das vítimas com as famílias, com os jornalistas. Para nós que trabalhamos também com pesquisa, é muito importante esse relacionamento. É um momento muito precioso para todas nós. Alguém se alguém quiser responder. Chegou uma companheira, aproveitando que eu ainda estou aqui, companheira da agrupação. É muito importante essa pergunta que a nossa companheira faz, porque nós, assim como a justiça, aquele que pode pagar um advogado, 1, 2, até 5, e tem os meios para de acesso, que tem acesso aos meios do caso, mas nem todo, isso não se aplica a todas as famílias. Nós gostaríamos que as nossas famílias tivessem que recorrer à mídia mostrando o caso, porque isso é morboso. Se nós mostramos os nossos casos na televisão, sobe o Ibope. Então, nós deveríamos ter essa justiça garantida pelo Estado. As instituições devem fazer o seu trabalho sem expor as nossas famílias, como se faz aqui nesse país. Nós queremos chegar um dia a não ter que Nancy, Alda estejam, Ruth, Maria, que todas estejam explicando, e não só aqui, mas em todos os outros países, e essas pessoas tenham que estar falando sobre as nossas vivências, sobre o terror, porque primeiro vem o feminicídio, que tem uma conotação nacional, mas daí, bom, e saem todas as manchetes, e há um abuso tremendo. Mas se não tem conotação política, fica por isso mesmo. Então, para nós é uma luta que precisamos lutar. Não podemos expor nossos casos na mídia, porque a justiça deveria ser imediata, denunciar. Então, e não sei por que as famílias recorrem à mídia, porque eles não têm acesso a outros, porque eles querem justiça, e eles querem que todo mundo saiba que a sua filha foi morta. E se sai na mídia, esse caso pode ter uma janelinha de luz para dizer, bom, essa possibilidade se abre, perdão, fazem muitas intervenções na mídia, mas depois a família fica aí, largada. Faz pouco fizeram uma intervenção pelo caso de Amber, tiveram lá as companheiras, 19 de dezembro, de Nenhuma Menos, da rede. Então, elas
procuravam a rede justamente porque iam falar sobre o caso de uma menina assassinada por um feminicida que tinha ficado livre, tinha sido solto e já tinha assassinado a sua companheira e seu filho. Então, foram as organizações feministas que foram ao canal e vejam só, o caso não foi apresentado. Então, eu agradeço, companheira, pela sua pergunta, que é tão importante para nós, porque essa coisa morbosa não deve existir, não pode gerar lucros pela morte das famílias, das vítimas de feminicídio. Nós não queremos expor os nossos casos. Todos que vivemos essa situação não queremos isso. Cláudia? Não, obrigada, Julieta. Obrigada, Julieta. Cláudia está com o microfone apagado. Obrigada. Estão ouvindo? Alô, sim. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Quero assinalar o que diz a Julieta. A mídia para nós é um espaço que devemos chegar para exibir a história para seu tratamento judicial. Isso implica a revitimização, isso implica... porque cada vez que querem falar comigo, apesar de mim mesma, apesar do questionamento no processo da entrevista, porque às vezes não temos acesso, então temos que fazer o trabalho de alguma maneira, mesmo que seja assim. Isso por um lado. Por outro, a mídia, em geral, diante da notícia, da ocorrência de um feminicídio, tem um tratamento um pouco mais sensível. No entanto, estamos longe do padrão ao que queremos chegar. Que o feminicídio seja tratado como deve ser, como um crime. Como um crime. Estamos falando de um crime em Que contra da bom, metade e não da pelo fato de população. ser uma mulher, tem a ver com o fato de ser mulher e não deve ser assim. Então, há muitas coisas que se devem nessa matéria, ainda que estão devidas, que não foram feitas. Eva, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigada, Cláudia. Sim, nós coincidimos com o que elas dizem, nós também também somos muito críticas com a mídia, porque continuam dizendo que aparecemos mortas, nos matam. É uma ferramenta da mídia quando os juízes não têm a perspectiva de gênero, e então, junto com a escrachar, com as convocatórias que nós podemos fazer nas portas dos tribunais, a mídia também que possa dar uma voz, meios de comunicação que tenham uma perspectiva de gênero para fazer uma entrevista. E nós também, tudo isso, nós aprendemos tudo isso quando você é tirada de contexto e é publicada uma coisa que não era o que você queria. Nós pedimos, 30 minutos depois, nós pedimos que, por favor, retirem isso. E é uma forma de ensinar também aos outros o que nós estamos atravessando. Eu também concordo em que o que acontece conosco é uma falta de acompanhamento por parte dos direitos humanos, porque nós estamos condenados a não ver elas nunca mais. Então, se nós somos citadas nesse ponto, deveríamos ter um outro olhar para o acompanhamento das famílias. Muito obrigada. Obrigada, Eva. Obrigada também pela pergunta, Sandra.
Se houver uma outra pergunta, seja bem-vinda. Vamos aqui. Helena. Olá, novamente. Muito obrigada, Julieta, Cláudia, Eva, por compartilhar as suas experiências conosco. É muito importante isso. E também quero agradecer a escuta de todos vocês que estão, eu sei que vocês estão muito atentas. Como eu já falei no início, o evento está no âmbito desse dados contra o feminicídio, que é a partir de onde eu trabalho, fazendo um registro dos feminicídios no Uruguai. E eu queria perguntar como vocês observam essa relação com os dados, que muitas vezes os dados transformam os casos em uma cifra, um número, e o título que vocês escolheram é mais do que números, já fala muito bem disso, já diz tudo, mas também a Cláudia falou de ter um registro com o livro, que é uma outra forma de produzir um dado, e eu queria saber como vocês vivem, como pensam essa relação com os dados, com o registro e com os dados como mais uma forma de dar visibilidade a esses casos e também aos nomes, às vidas das suas mulheres familiares. Eu queria compartilhar sobre essa questão dos dados. Nós, como coordenadora 19 de dezembro, iniciamos um trabalho com a Associação Nacional de Magistrados do Chile, que é do Poder Judicial daqui, onde nós recebemos dados de há 5 anos. Eu já perdi os anos, de 2015 a 2020. A nossa ideia era era conhecer o comportamento das medidas cautelares preventivas, e como proteger as pessoas quando estavam em perigo, essas medidas. E as facilidades quando uma pessoa enfrenta essa violência, vai ao tribunal e o tribunal dá essa medida cautelar para protegê-la. E uma vez que é interposta, e quando o feminicida vai e recebe essa medida, fica com medo, porque essa mulher já não está sob seu controle. E assim é apresentada a medida cautelar. Eu contava antes, nós verificamos essa informação e muitas das mulheres assassinadas são assassinadas com medidas preventivas. Então, por isso, nós precisamos analisar esses dados. Então, nós fomos ao Poder Judicial, à Judicatura, e essa é a instituição que tem um certo prestígio aqui, e elas nos deram certos dados. Para nós foi muito difícil trabalhar. Nós temos muito pouca informação para compartilhar dos dados, porque é uma informação básica que nós não temos, que são esses dados. Temos uma base de dados de 25.000 dados, que foram as causas com medidas cautelares, que nós não sabemos o que são. Todas são demandas de maltrato virtual do Chile, que pode ser um homem, uma pessoa maior, uma menina, uma pessoa com deficiência, e a lei não distingue quem é a vítima e nem também qual é o motivo. Portanto, os dados que nós devemos ter, não podemos tirar dessa base de dados. A institucionalidade mais séria, mais importante aqui, não nos oferece esses dados. Hoje, nós não somos as únicas que temos problemas com dados, porque o Ministério da Mulher, a propósito do processo da lei para uma vida sem violência, onde, novamente, foi um tema a questão essa de falta de dados. Hoje em dia, no Chile, o problema dos dados está em um momento de escuridão que não nos permite conhecer a situação, e nós deve ser feita uma política pública para ter esses dados. Obrigada.
Gostaria de fazer um comentário sobre a pergunta dos dados. Alguém gostaria de pedir a palavra? Eva? Sim, há várias organizações que têm observatórios, como Mulheres de Negro, Mumalá, agora que se Novembro. Nós temos também o Ministério de Justiça, que tem seu próprio observatório, onde as cifras são muito menores, porque são apenas os casos que chegam ao julgamento e que já tiveram seu processo terminado. Os outros que aparecemos mortas, como diz a manchete, ou as suicidadas, como dizem muitas investigações, são sujas, então não chega a palavra feminicídio, então, muitos são homicídios simples, como o caso de Tamara Mello, que na primeira instância foi femicídio, depois o juiz Carbone baixou e disse que foi um homicídio simples. Então, é preciso estar sempre na expectativa, muito alerta, estar muito atento a essas questões. Somos muito observadoras e acompanhamos também. Isso nos dá a capacidade de ver em que lugar nós estamos, como estamos no julgamento, porque às vezes nós mesmas, com tudo isso que nos invade quando ocorrem os casos, aparecemos mortas ou acontece o que desaparece uma mulher, como por exemplo em Moreno, foi Suzana desaparecida e na verdade estava morta. Estava muito perto e ninguém pôde encontrá-la. Tivemos que sair às ruas das famílias, tornar isso público, porque senão parecia que ela era uma viciada que tinha se drogado demais. Então, custa muito construir, a partir do relato, o pedido de justiça e que sejam ativados os dados. Os dados para nós são fundamentais, não são cifras para nós, são mulheres que morreram e cada uma delas tinha uma história. Nós, de Mulheres em Negro, também fazemos todo o relato, todo, todo o percurso até tornar a coisa pública. Infelizmente, se não temos a sorte de conhecer a família, fazendo um relato para construir esse caminho até essa instância, às vezes, quase sempre é a mesma. Como se desencadeia a parte do Estado, fica sozinho, as medidas cautelares, como dizia a nossa companhia, às vezes terminam mesmo em feminicídio, porque podem nos matar, porque é permitido matar-nos, porque é toda uma rede social que sustenta o feminicida. Vamos continuar, então, na luta, é muito necessário, são muito necessários para mim ter os observatórios e levar em consideração as cifras. Se alguém mais que tem alguma pergunta, eu acho que a Julieta está pedindo a palavra ou quer responder alguma pergunta? Então, levar as estatísticas dos feminicídios, porque não há uma estatística do Estado. Que a ministra não saiba os números e a rede contra a violência tem uma estatística onde é uma cifra é muito alta, que reconhece o Estado. Então, para nós, é muito difícil apontar os feminicídios. Nós temos, hoje, os suicídios feminicidas têm se multiplicado, e hoje, com a lei que mudou há pouco tempo, a lei Gabriela, era apenas feminicídio direto do casal, do seu parceiro,
mas com a lei Gabriela, atualmente, está ampliada, isso amplia, porque hoje o feminicídio é considerado, porque por outros motivos também, por ódio, se você é assassinada na rua, por exemplo. Mas então, como nós contabilizamos os feminicídios, não é uma estatística de um número mais. Isso é muito triste, porque, como a Cláudia já falou, não temos os dados. Hoje, nós levamos 44 feminicídios. Nós estamos procurando os dados e apenas encontramos o nome, a idade e onde morreu. E isso. E os feminicídios são muitos. Com relação aos meios de comunicação, há pouco tempo eu fiz um exercício, eu publiquei uma notícia no meu Facebook pessoal, e essa notícia tem relevância, é vista e compartilhada, mas quando mas se eu publicar uma notícia de um feminicídio e tudo, ou tudo o que nós compartilhamos nas nossas organizações feministas, você sabe que isso não está sendo publicado? Os que estão publicando são as organizações feministas, as organizações que, de uma ou outra maneira, estão apoiando e acompanhando as famílias. Mas essas cifras que fala a companheira, se o que pergunta se nós temos, atualmente é tratado pela comunidade em conjunto. Não é uma estatística para a comunidade. Nós passamos a ser a mídia vermelha, porque a mídia, quando uma menina, uma mulher era morta, saía a mídia vermelha, mas atualmente, se nós saímos, vamos para a rua, as pessoas saem para olhar, mas não entram no nosso protesto. Então, nós hoje dissemos que as estatísticas para as nossas famílias não existem nem nos cidadãos, nem na população, nem no Estado. Deve haver algum familiar, alguma pessoa direta, para que você comece a entrar e a participar aí. Mas eu acho que os feminicídios já não estão como uma notícia tão importante como um acontecer político, que possa ser, por exemplo, uma situação dos famosos, é ainda mais importante do que a morte de uma mulher. Ou é uma mulher mais. E nós aqui, quando aí para aí onde vai aumentando de uma maneira muito importante. Então, de não existir uma política real, nós vamos continuar tendo esse alto número de mulheres assassinadas e desaparecidas, porque, como já disse uma companheira, que foi achada essa menina que tinha desaparecido, mas ela tinha sido assassinada, como todas as meninas que estão desaparecidas no Chile. Nós não sabemos onde elas estão, mas sabemos de onde estão desaparecendo. E aqui eu estou eu aqui estou como eu aqui, se me pedem para falar de uma estatística, nós falemos os feminicídios hoje em dia são uma pandemia, estão aumentando, e é uma realidade muito triste para nós, porque há pouco tempo eu fiz uns cartazes de companheiras assassinadas desse ano, e eu mandei 27, e somos 44, e me dizem, me dizem, outras ativistas me disseram, mas são tantas, e eu disse, nem são todas, faltam ainda muitas, e nem as nossas próprias ativistas sabem quantas são, sempre são 55, 65, e nós temos estatísticas, mas não são reais. Muito obrigada, Julieta. Helena colocou agora há pouco os links às organizações aqui no chat.
no bate-papo. Vou colocar também aqui, nós temos um grupo de Facebook, a rede, que são, bom, são muito boas-vindas, são muito bem-vindas. A Helena mencionava também que será uma gravação por um canal de YouTube, que uma das organizações está justamente combinando esse encontro, organizando com outras. Vamos ver se temos outra pergunta, algum outro comentário. Houve um comentário no bate-papo sobre quem é responsável pelos dados nos diferentes países, por exemplo. Acho que as companheiras falaram, fizeram uma pergunta desse tipo. Não entendi a pergunta, desculpe. Houve um comentário no chat, no bate-papo, de quem nos seus países são os que proporcionam dados e qual é a qualidade dos dados. Eu acho que falaram já sobre essa pergunta, acho que já responderam essa pergunta. Também há um comentário em português, que eu não vou tentar ler, porque o meu português é muito ruim, sobre uma iniciativa importante no Brasil, chamado Atlas da Violência, e aparece no Fórum Nacional de Segurança Pública. Quero agradecer às companheiras Cláudia, Julieta e Eva. Muito obrigada, não só por estar aqui conosco hoje, mas também por tudo que eu aprendi, pela toda a força que vocês colocam todo dia. Ou seja, a Julieta agora está Julieta está no Congresso, esperando para ver que justamente seja implementada essa lei tão importante. Quero dizer que daqui do norte, como aqui nos Estados Unidos, nós não temos essa perspectiva, nem nome, nem linguagem sobre o feminicídio, então para nós é muito importante essa difusão de informações, de luta, de leis, são realmente uma inspiração para nós e para a luta mundial contra a violência de gênero. Para fazer sobre outros eventos, vou passar a palavra à Helena, para que ela possa falar um pouco sobre os próximos eventos. Eu gostaria de agradecer a todas por estarem aqui conosco. Muito obrigada novamente ao grupo atravessado pelo feminicídio, a agrupação de familiares de vítimas de feminicídios e a coordenadora 19 de dezembro, pelas suas experiências. Também quero agradecer a Claire por sua moderação, que foi realmente excelente para respeitar o tempo e poder compartilhar tanta coisa. Ficamos com muitas experiências. Eu gostaria de contar a vocês que aqui está conosco Sofia Donner, que fará uma interpretação gráfica desta conversa, que também estará disponível mais adiante no website dados contra feminicídio.net, e a gravação também neste evento para os que chegaram tarde e queiram compartilhar com outras pessoas interessadas. Também será disponibilizada no nosso website. Como disse Claire, rapidamente, falemos sobre o próximo evento, na quarta-feira, 23 de novembro, à mesma hora, no mesmo link. Estão todas convidadas. Vou lembrar a vocês lembretes o tempo todo, para que não se esqueçam. Espero ver todas ali, todas lá. Vamos falar sobre os dados e as práticas artísticas na luta contra o feminicídio. Também pensando nessa palavra tão grande de visibilidade. Vamos estar com o coletivo artístico Nós Estamos Todas,
A Cláudia contou que colaboraram neste projeto de livro. Vamos ter a presença de Alejandra Garcia e Marbi Blanco, que são artistas uruguaias. A coletiva SJF mexicana também fez diferentes intervenções sobre o feminicídio. A escritora Alice Driver, que escreveu um livro cujo título é More or Less Deaths, que é mais ou menos mortas, que também trata sobre o feminicídio e suas representações. Vamos ter também a moderação de Jimena Costa Romero. Então, temos esse compromisso, 23 de novembro, à mesma hora. Antes de irmos, gostaríamos de agradecer muito aos intérpretes que fizeram um trabalho maravilhoso nesses 3 anos, mas hoje especificamente tentando fazer com que todas pudéssemos nos entender. Patrícia Antúnia, Marisa Carvalho e Mariana Fagundes, muito obrigada às 3. Aparecem aí no éter, como eu digo, porque nós que se estamos num canal não podemos ouvi-las, mas aqueles que escutam podem aplaudi-las. Isto, então, para concluir, eu não sei como concluir, talvez com um aplauso e com um abraço, principalmente para todas as pessoas que estamos atravessadas pelo feminicídio em diferentes momentos das nossas vidas. E, bom, a gente se encontra na próxima jornada. Muito obrigada a todas. Muito obrigada.